Olá, estamos começando mais um episódio do Connect Cast e hoje eu trago aqui 3 pessoas especiais que vocês vão conhecer. Só uma pausa bem. Ah. Bem teu microfone, tá ligado? Alô, som. Tá. Vê se é aquele negocinho do... Oi. Oi. 3, 2, 1. Olá, estamos começando mais um Connect Cast e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a área de mestrado. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui 3 estudantes da área, que eu vou já apresentar cada uma, onde você vai conhecer um pouquinho da história e de tudo que o mestrado tem, tanto para beneficiar na vida dos estudantes e também para contribuir com a sociedade. Eu quero agradecer a presença aqui da Cássia Letícia, da Iaquele de Souza e da Neurivânia Oliveira. Fiz aqui uma pesquinha aqui, mas deu tudo certo. Sejam bem-vindos ao Connect Cast. Obrigada. A Cássia é educadora física, a Iaquele jornalista e a Neurivânia administradora. São 3 áreas totalmente diferentes, né, gente? Totalmente diferente. Explica pra gente como é que funcionou, como é que foi essa história de fazer o mestrado de comunicação. Começar aqui pela Cássia. Bom, então me chamo Cássia, né? Eu sou formada em Educação Física. Me formei em 2011. E aí, por volta ali de 2022, 2023, ali navegando pelo Instagram, um belo dia eu vi... Antes disso, né? Perto de eu me formar, eu decidi, eu queria fazer mestrado. Só que teve um problema. Na época da minha graduação, eu não me senti incentivada a isso, né? A continuar a pesquisa. Eu não conhecia a pesquisa. Então, foi uma graduação pouco crua, vamos dizer assim. E aí, eu só vim me descobrir mesmo pesquisadora lá no último período, né? Já contei essa história para as meninas. Foi quando eu fui fazer o trabalho de conclusão de curso. Gostei muito da experiência e falei, eu queria ingressar nisso, na pesquisa. Só que aí veio aquela coisa de entrar no mercado de trabalho, né? E aí, na época, eu quis fazer mestrado fora. Minha mãe ficou assim com medo de eu ir. E aí, eu não arrisquei. E aí, me envolvi no mercado de trabalho, mas aquele brotinho ficou lá no coração da pesquisa. Vez ou outra, eu pensava em ir, fui adiando. E através da rede social, eu vi o edital para aluno especial no mestrado. E aí, eu resolvi ir conhecer o programa. E aí, cursei 2 disciplinas quanto aluno especial, depois fiz a seleção mesmo. Mas do que veio o interesse ali na comunicação? Por trabalhar com o corpo, com a questão do corpo, né? Eu sempre fui mais voltada para a da saúde mesmo, né? De trabalhar com atividade física para a saúde. E me incomodou ver como as coisas estavam mudando em relação a isso, de que as pessoas não se preocupavam mais. Não, e até hoje a gente pode ver isso, não tanto com a saúde, né, mas se preocupando muito com a parte da estética, e quanto isso mudou, né, e cresceu enquanto mercado. E aí isso foi se encaixando, ver essa questão do, parece que foi casando, né, eu vi que eu poderia trabalhar isso dentro do mestrado, e aí as coisas se encaixaram e consegui entrar, ingressei no ano agora, né, a gente tá no primeiro ano de 2024, e aí estamos aí agora nessa experiência muito enriquecedora. Parabéns. E a Iaquele de Souza, jornalista. A única aqui na mesa. Ai, gente, mas faz parte. Eu me formei o ano passado em jornalismo, eu sou graduada pela UESP. Diferente da Cássia, eu tive uma experiência muito boa com pesquisa. Não porque a UESP tinha estrutura, porque não tinha. Eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar, eu queria muito pesquisar, mas não tinha, como é que eu digo, um incentivo por parte mesmo da universidade. E aí, uma turma lá de jornalismo, que era à frente da minha, eles começaram a fazer um grupo de estudos, que depois virou uma liga de extensão, chama Liga Joem. Até hoje a liga existe e espero um dia retornar à liga, porque foi muito importante para mim a experiência. E minhas 2 professoras do curso de jornalismo, a Tamires e a Maiara, que eram do PPG de comunicação daqui de Teresina, fizeram a liga. A liga é de educação, jornalismo e memória. E aí eu que entrei ali na graduação meio sem saber se eu ia continuar ou não, no segundo período já queria entrar numa liga de pesquisa e já queria ser professora. Então, eu já fiquei na minha cabeça, professora, eu acho que eu quero ser que nem a senhora. Aí ela disse assim, pois vamos pesquisar. Essa minha professora Tamires me abriu assim portas inimagináveis, começamos a pesquisar. Comecei pesquisando com ela a chegada das doses de vacina aqui,
pelos portais regionais. Depois nós pesquisamos telejornalismo também na pandemia. E aí eu lembro que quando tava terminando a graduação, aí eu pensei, bom, eu vou usar um projeto que eu já tenho. Tinham 2 professoras que eu admirava muito, que pesquisavam memória, porque eu sempre pesquisei memória. E aí quando eu fui ver a seleção, a professora que pesquisava a memória não abriu. E a outra professora que pesquisava a memória não pesquisava mais memória, pesquisava desinformação. Aí eu falei, professora, se eu quiser coisar, eu vou ter que fazer um outro projeto. Em 13 dias eu fiz o projeto. Graças a Deus, fui aprovada. No tempo, eu tava experimentando tudo no mundo. Eu tava fazendo freela para portal. Tinha acabado de começar a ser repórter correspondente da Antena 10 lá em Picos. E sonhando com mestrado, porque um dia eu vou ser doutora, se Deus quiser. E aí passei, graças a Deus, estamos aqui. Que massa, que massa. Agora nós vamos aqui pra Neurivânia, que é a administradora. A mais Não, a Cássia é um tanto. Talvez. Não, a Cássia aqui é educação. Talvez. Mas a pesquisa dela é incrível. Eu me formei em administração em Floriano. Eu me formei na UFP também, só que do campus de Floriano. E aí, eu me formei nessa linha extremamente tradicional da administração, que é cálculo, histograma, fluxograma, empreendedorismo, enfim. Só que eu tinha uma questão comigo, me imersa, né, nesse ambiente de cálculo, que eu sabia que existia, só que eu não sabia exatamente o que era. E assim, na administração, a gente é muito voltada justamente para isso, né, para o cálculo, para o empreendedorismo, para a organização, tudo para que a gente consiga entender justamente esse ambiente organizacional. Só que eu tinha essa questão comigo, que eu não sabia o que era, mas eu queria muito saber o que era, e eu só consegui entender, eu acho que bem no final da minha dissertação. O meu objeto de pesquisa é a Disney. Eu trabalho com a Disney como objeto de pesquisa. E assim, eu trabalho com a Disney desde o meu TCC. E assim, foi um alvoroço na universidade porque todo mundo trabalhava em empreendedorismo, marketing, todas essas questões. E eu vim da administração e trabalhando com a Disney e tratando de representatividade dentro das animações da Disney. Todo mundo ficava... Como essa menina tá trabalhando isso, estudando administração. E assim, foi extremamente interessante. Graças a Deus, o meu orientador, ele abraçou muito essa ideia. E depois eu colhi muitos frutos, porque depois eu dei outras palestras justamente sobre esse objeto de pesquisa. E eu queria continuar trabalhando com a Disney no mestrado. Eu sabia que eu queria fazer mestrado desde sempre. Apesar de, assim, a administração, eles não... como é que eu posso falar? Influenciarem a gente a pesquisar, porque incentivarem a gente a pesquisar, porque é muito voltado para o campo, para o mercado de trabalho, né? Sempre para isso, ou fazer concurso. Então eu fui em todos os sentidos eu fui nessa contramão. Eu sempre soube que eu queria fazer a pesquisa. E aí eu sabia que eu queria continuar trabalhando a Disney. E se eu fosse para fazer mestrado em algum campo que fosse da administração, por exemplo, gestão pública, políticas públicas, eu acredito que eu não conseguiria continuar trabalhando com o meu objeto de pesquisa, que é a Disney. Eu não achei que eu fosse ser bem recebida nesse ambiente. E aí, quando eu vi o mestrado de comunicação, meu Deus, meus olhos brilharam. Fiquei, gente, é aqui. Porque, por exemplo, eu sou da linha de pesquisa mídia e produção de subjetividades. Eu fiquei, gente, é aqui. Minha pesquisa se encaixa aqui nesse lugar e é aqui que eu vou continuar dando andamento na minha pesquisa. E aí a gente continua, né? Continua trabalhando com a Disney. Diferente do meu TCC, que eu trouxe uma perspectiva, claro, de representatividade, mas nessa perspectiva mais mercadológica da representatividade. Agora, no meu projeto de pesquisa, né, na minha dissertação, eu consigo trabalhar a Disney observando a negritude, observando os processos de subjetivação que atravessam as narrativas da Disney. Nossa, e eu amo demais. Eu acho que eu tenho também me descoberto me descoberto também a minha própria negritude, porque eu acho que não é natural para todo mundo, apesar de algumas pessoas terem nascido nesse ambiente que incentiva. Para mim foi totalmente uma descoberta, e eu acho que ter trabalhado com a Disney e ter trabalhado essa questão de representatividade desde lá da minha dissertação, eu acho que ajudou muito para que eu me descobrisse também como mulher negra. Acho que eu poderia pesquisar qualquer outra coisa, acho que as meninas também poderiam pesquisar sobre a Disney e também poderiam pesquisar sobre representatividade, só que eu acho que não é muito sobre
é o tema, é mais sobre a cultura, é sobre quem fala. Porque eu sei o que é, apesar da Cássia e a Kelly poderem fazer pesquisas extremamente incríveis Sim, com o sim. meu objeto de pesquisa, eu acho que é muito sobre quem vive aquilo. Porque eu sei o que é assistir uma animação e não ter uma personagem que se pareça comigo. Eu sei o que é olhar para uma animação, para uma princesa da Disney e não entender que elas me veem de volta, sabe? Por exemplo, eu já me vi muitas vezes olhando pra Barbie, pra Branca de Neve, pra Cinderela, e não me reconhecer nessas princesas. A Rapunzel eu nem tentava, né? Porque o cabelo da mulher é liso, loiro, e meu cabelo crespo chega nem aos pés dessa princesa. Mas assim, eu acho que é muito... fazer pesquisa é muito sobre isso, você também se descobrir enquanto, não só como pesquisadora, mas também como pessoa, como mulher, como menina que a gente é. Enfim, e aí estamos aí fazendo a nossa pesquisa. Muito bacana, Nervani, muito bacana. A gente falou muito sobre o tema pesquisa, né? Para vocês que vivenciam isso o dia inteiro, é um termo até que fácil, né? De saber o significado. Mas tem muita gente que está assistindo a gente que não tem nem noção do que se trata isso. Pesquisa. Ah, eu me vejo como pesquisadora, mas o que é pesquisadora? Tem gente que não sabe. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi a preparação de cada uma de vocês para entrar no mestrado. Você disse que teve o edital, mas como é que a gente quer entender um pouco mais detalhado como é que foi essa preparação de cada uma? Vamos começar aqui com a Cássia. Bom, enquanto aluna especial, né, esse primeiro edital, o que é? A universidade, ela disponibiliza algumas disciplinas, né, a cada semestre, para que pessoas que ainda não conseguiram ingressar, de fato, no mestrado como aluno regular, né, que aí, no caso, é o que nós somos agora, Sim. que elas possam cursar essas disciplinas, se matricular e cursar essas disciplinas para de repente conhecer o mestrado e saber se realmente quer seguir ali naquele curso. Porque às vezes a gente imagina que é uma coisa, entra, é outra e não continua. E como por exemplo, a nossa turma, elas são 12 pessoas, então é uma turma pequena. Sim. Então são poucas chances, né? E aí, de repente, você entrar e você desistir, talvez você tirou a chance de alguém que queria muito aquilo ali, né? Apesar de você ter conquistado. E aí tem esse primeiro passo, né? Tem essa opção de você entrar como aluno especial em turmas que já existem. E aquilo ali você não perde, né? Por exemplo, as disciplinas que eu cursei enquanto aluno especial, eu reaproveitei os créditos, porque diferente da graduação, nós temos disciplinas específicas que a gente tem que cursar ao longo dos anos, tem que fazer aquelas disciplinas. No mestrado, a gente precisa de créditos, né? No caso, são 24 créditos, né, gente? Nossa, são 24 créditos. Cada disciplina, de acordo com a quantidade de horas, ela tem uma determinada quantidade de créditos. Então, até o final, por exemplo, para qualificar, que a gente precisa, que é uma etapa também, a gente precisa ter tantos créditos cursados. Então, a gente tem pequenas metas, vamos dizer, ali no mestrado, até terminar esses 24 meses, né? Que é o período que a gente precisa para defender. Então, o primeiro passo meu foi esse, né? Entrei como aluna especial, cursei uma disciplina no primeiro semestre de 2023 e outra no segundo semestre de 2023. E aí foi nesse período que eu fui me identificando mais com a área, conhecendo mais, até que saiu o edital da seleção. E aí, nessa seleção, primeiro a gente escreve o projeto, né? O nosso projeto de pesquisa, a gente vai literalmente vender nosso peixe. A gente vai contar para a comissão ali o que a gente quer pesquisar, né? Contar um pouco da história do nosso objeto de pesquisa, que é o que a gente está pesquisando. No meu caso, meu objeto é o mercado do corpo. O da Vânia é a Disney, da Kelly é a juventude. Então, a gente vai um pouco vender do nosso peixe, porque cada professor tem sua linha de pesquisa. E aí, eles vão ver também se vai encaixar ali. Depois desse projeto, a gente vai para entrevista? Sim. Vamos para entrevista. A gente tem uma entrevista, né? Passado o projeto tem a nota mínima. Passou no projeto, a gente vai para entrevista. Então, a gente tem uma entrevista com a comissão organizadora do mestrado. Dá um frio na barriga, uma dor de barriga, um nervoso, né? Como a gente ainda vê, assim, dos resquícios da pandemia, as nossas entrevistas foram online. Mas, assim, pra mim foi desesperador, parecia, assim, que eu ia me massacrar. Mas a entrevista em si, ela é muito tranquila. Porque, na verdade, você vai apresentar novamente o seu projeto, né? Depende muito da banca, né? Como é que eles vão perguntar.
E aí você apresenta um pouco do seu projeto, a comissão ela quer lhe conhecer, ela quer saber se você tem disponibilidade, se você tem realmente interesse, né? Pergunta da sua disponibilidade de tempo e tudo. E eu lembro que eu tinha muito medo de perguntarem, porque infelizmente existem alguns locais, né? A gente faz umas pesquisas na internet que tem bancas que são extremamente assediadoras. E isso é muito triste, especialmente com mulheres. Pergunta, você tem filho? O que é que eles entendem? Se você tem filho, você não vai ter tempo para se dedicar ao mestrado. Você tem uma família. E eu fiquei com medo de perguntar para mim, mas perguntar, eu vou falar a verdade, que eu jamais vou renegar meu filho. E hipótese alguma, né? Rui tem mãe. Rui tem mãe. E aí eu fiquei com medo de perguntar, mas não foi uma pergunta que me fizeram. Mas existem relatos no nosso, graças a Deus. Todas as nossas entrevistas foram bem tranquilas, foram bem humanas, né? Assim eu senti. E assim, quando perguntaram a disponibilidade de tempo, né? Falei tudo, mas tem toda essa pergunta. E aí, passada a entrevista, a gente vai para o currículo. Aí o currículo é onde eles vão avaliar a nossa vida pregressa. Vão ver o que a gente já tem de pesquisa, né? Porque tudo isso conta. Tanto, ele não conta pra, por exemplo, você não tem pesquisa nenhuma, vou lhe tirar. Mas assim, só classificatório. É classificatório. Quanto mais pesquisas, participações em eventos, organizações de evento, projeto de iniciação científica, então, assim, quanto mais rico for o seu currículo, melhor. No caso meu, era um currículo, né, como eu falei no início, ainda em construção. Mas não me desclassificou, né, por conta das outras etapas também, consegui entrar. E aí, depois do currículo, foi a última etapa, Sim, né? sim. Nós não tivemos prova na nossa seleção, então foi essa etapa. A gente fez projeto, entrevista e currículo. Interessante. E aí classifica, né? De acordo com vai pontuando. Tem as pontuações, e aí cada pontuação vai ficando aí. E isso influencia posteriormente em outras questões, por exemplo, na concessão de bolsas. No caso, quem passa em primeiro lugar automaticamente já se torna bolsista da CAPES, né? A CAPES do CNPq? CNPq. Quem passa né? primeiro Em primeiro lugar, mas ela automaticamente já é bolsista. Os outros vai depender de algumas outras coisas que vão acontecendo ao longo do mestrado, algumas seleções, mas tudo vai dentro dessa classificação. Então, assim, o currículo ele é importante, mas ele não nos tira, mas ajuda um bocado. Então, assim, quem quer passar por esse processo é muito bom, né? Que à medida que vá conseguindo construir o seu currículo, é melhor, vai te colocando mais na frente. Interessante. O teu projeto levou mais ou menos quanto tempo para conseguir produzir ele? O meu projeto, desde que eu comecei já a fazer as disciplinas, eu já fui pensando nele, só que eu tinha uma ideia muito crua, né? E como eu não era da área, eu tive que ir conhecendo algumas outras coisas até eu conseguir estruturar ele direitinho, porque por exemplo, a minha linha de pesquisa é processos e práticas em jornalismo, e lá a professora, a minha professora orientadora, doutora Jaqueline Dourado, ela estuda economia política da comunicação, que era o que se encaixava ali. Então, eu tive que conhecer um pouco mais da economia política da comunicação para eu conseguir adequar o meu projeto. Mas eu fui, assim, no pega pra capar mesmo para fazer, eu acho que, assim, uns 2 meses, né, antes de fazer mesmo o projeto. Porque eu também, ao mesmo tempo, tinha um furacão rodando, assim, na vida pessoal. Mas eu conversei com meu marido, faço ou não faço? Ele, faz! Faz, é mestrado. Faz, pode fazer. Aí eu falei, meu filho, eu vou ter que diminuir a carga horária de trabalho. Não, vai dar certo, pode ir. É meu maior incentivador. Então, ele tá dizendo, né? Tá dizendo, eu vou. Falei com meus pais, gente, eu vou entrar no mestrado. Se as contas apertar aqui, vocês me ajudam. Ajuda, pode ir. Eu vou cobrar, né? Porque a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Pra poder... De algumas coisas, assim, várias. Mas é como tudo na vida. A gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Soltar algumas coisas para receber outras. E aí, mas foi mais ou menos isso, assim, que eu consegui mesmo pegar o projeto para fazer. Acho que foi mais ou menos isso aí, uns 2 meses. Eu consegui fechar. Gente, não recomendo que eu fiz. Não recomendo. Porque, assim, como eu disse pra vocês, o projeto que eu imaginava fazer, ele era sobre memória. Então, eu tinha já uma ideia de que eu iria pesquisar memória por ser uma área já confortável pra mim pesquisar, já tinha autores que eu já gostava. Só que, como eu disse, as professoras que pesquisavam memória que eu conhecia da UFP, elas não abriram. Se eu não me engano, a professora Nilzângela pesquisava memória, e a professora que eu sabia que pesquisava era a Ana Regina Rego, que foi orientadora das minhas orientadoras. Só que a Ana Regina mudou
mudou a perspectiva de pesquisa. Ela pesquisa agora desinformação. E aí eu pensei assim, bom, eu acabei de fazer meu TCC sobre a Semana Cultural da Juventude da minha cidade. Eu sou de Ipiranga do Piauí. E minha cidade é muito conhecida pela Semana da Juventude. E aí meu TCC, o que foi que eu fiz? Eu uni juventude, memória e representações sociais. Então eu pensei, bom, eu tenho que aproveitar algum eixo do que eu já tenho para eu não perder muito tempo e para eu conseguir entregar um projeto no mínimo aceitável. E aí, o que foi que eu fiz? Bom, eu tenho, assim como a Vânia, eu tinha muita preocupação em como é que as pessoas me viam. Ou, por exemplo, como as pessoas veem os jovens. Eu tinha muito essa preocupação ligada à minha cidade, porque eu sempre tive essa curiosidade. Porque a semana da minha cidade chama Semana da Juventude, mas não são só os jovens que participam. Não tem. Então, tem atividades que são voltadas para a terceira idade. Entendi. E aí, já no meu TCC, eu ficava me perguntando, nossa, mas o que é ser jovem? Ser jovem é, de fato, caber numa faixa etária pré-definida? Ser jovem é uma questão de espírito, é uma questão de saúde? O que é? E aí, pesquisando sobre isso, quando eu estava fazendo a pesquisa do meu TCC, eu sempre achava os jovens ligados a temáticas muito ruins. E eu ficava, caramba, quer dizer que pessoas como eu só são vistas em portais se for ligada a crime ou ligada a um acidente. E aí eu fiquei assim, nossa, isso é muito interessante. Vou tentar utilizar isso. E aí eu pensei no meu projeto nesse sentido. Como o jovem ele é representado pela mídia, e principalmente pela mídia regional e local, que são os locais que a gente tem mais proximidade. Sim. E a mídia local, ela tem uma influência maior na tua vida do que a mídia nacional, porque na local você sabe que tá acontecendo bem aqui na tua realidade. Eu ver uma notícia no Jornal Nacional não me impacta tanto do que eu ver uma notícia no Riachão Net ou no Cidades na Net, que são portais que eu pesquiso. Então, a partir disso, eu criei meu projeto de pesquisa, como os jovens são vistos, como está sendo construída essas representações de juventude. E aí, eu fui olhar o currículo de algumas professoras lá no edital, porque no edital aparecem os professores. E aparece até assim, no edital fala que é bom você pesquisar o currículo deles para você fazer sua pesquisa alinhada ao seu possível orientador. Embora o nosso PPG na seleção não peça para que você coloque, porque alguns pedem para que você já coloque sua sugestão de orientador, no nosso não pediu, mas eu fiz baseada em 3 ali no meio, porque se uma não me pegar, a outra vai me pegar. Aí eu fiz mais ou menos nesse sentido. Eu achei interessante. A Cássia dizia assim, a fase classificatória é muito importante, minha gente. A primeira fase é a fase de documentação. Então, se você mandar alguma coisa errada, você já é eliminada ali. E para você passar pela fase de classificação, que é a de titulação, você já tem que anexar todos os seus certificados na parte da documentação. E aí, que quando eu fui fazer isso, já serve até para quem vai tentar ir. Porque, o projeto assim, em 13 dias, né, que tu fez. Sim, já tô dando várias dicas para vocês pegarem aí. Quando foi para anexar a titulação, por exemplo, vamos supor, você escreveu capítulo de livro, e aí tem lá um negócio assim, por exemplo, para você contar como publicação de capítulo de livro, tem que ir a capa, a contracapa, se eu não me engano, a página inicial e a página final do teu capítulo. E aí, quando eu fui anexar, eu simplesmente coloquei os certificados e só coloquei isso e coloquei o meu Lattes. E aí, tipo assim, meus capítulos de livros não contou nenhum. Então, eu estava em primeiro, na fase classificatória eu fui para 4º lugar. Então, eu já coloco bem aí, porque eu necessitava de uma bolsa. Eu já entrei ali, ó, já mirando na bolsa. Se eu não tivesse a bolsa, eu não entraria. Então, para quem, de fato, precisa de uma bolsa, se atente a esses detalhes, porque para quem precisa, um detalhezinho ali mal colocado, você pode custar a sua bolsa, ou pode demorar mais para você conseguir a bolsa, aí dependendo da situação, como eu vim de muito longe pra cá, sim. Graças a Deus eu e a Vânia conseguimos a bolsa no primeiro edital, a gente conseguiu, mas se não tivesse conseguido, teria uma situação bem difícil pra nós. Conseguir continuar. Só o primeiro semestre, a gente ficaria ali só no primeiro semestre. Exatamente. Bacana, e isso em 13 dias o projeto.
Sim. É É desenrolada. uma mulher desenrolada. Não, essa daqui tem que escrever um artigo em 20 dias. Ela faz 3. Ah. Para ali, ela escreve. Pesquisadora nata, a gente chama ela de pesquisadora nata. É. Agora eu vou aqui pra minha amiga da Disney. A própria princesa, ela é. A menina da Disney. Ela fala, o olho dela chega a brilhar quando ela Ai, fala gente, da eu pesquisa adoro. dela. Explica pra gente, Nerivan, como é que foi o processo do seu projeto. Como eu falei, né, eu queria continuar estudando a Disney na minha dissertação. Inclusive, eu só quis ir porque eu queria estudar a Disney. Então, como eu tinha apresentado o meu TCC também na mesma, entre aspas, na mesma temática, né, eu tinha uma ideia do que eu queria. Só que quando eu comecei a fazer meu projeto, eu ainda estava na graduação. Porque eu terminei em 2023, em agosto de 2023, e aí a seleção saiu em dezembro de 2023. Então, enquanto eu estava na graduação, eu já estava participando da seleção. Então, tinha, assim, essa loucura de estar... O pior, eu não participei de uma só seleção. Eu me enfiei foi outros 2 mestrados. Foi? Ela me olhou pra eu confirmar, mas foi. Ela me contou, mas foi. Eu participei de outras... Graças a Deus, eu passei... Não, eu passei em uma outra, só que era no Rio Grande do Norte. E aí, pela distância também. E lá eu não tinha certeza da bolsa, eu preferi... e lá também era mais na área de administração, era gestão e inovação. E não era com o meu projeto da Disney, era um outro projeto que eu fiz. Inclusive, eu fiz 2 projetos. Mas vai com Deus. E aí eu continuei com o meu projeto, claro, tratando de uma outra perspectiva, porque para mercadológica e para comunicação, que a gente trata de processo de subjetividade, já era uma outra temática. No caso, assim, eu só tinha a ideia da Disney e sabia que eu queria escrever um projeto, então eu escrevi totalmente do zero. Mas eu acho que foi em uns 3 meses que eu escrevi o meu projeto, porque foi desde que... Na verdade, eu sabia que eu queria fazer o mestrado desde do ano anterior, que era 2022. Só que eu tava devendo uma única disciplina. E aí, na época que eu quis, eu não ia conseguir fazer, porque eu tava devendo essa disciplina e não ia terminar a tempo. Porque a gente pode, mesmo estando na graduação, a gente pode ingressar, só que a gente tem um prazo de 90 dias, se eu não me engano, para entregar a integralização das disciplinas. E aí eu não ia conseguir. E aí, então, eu continuei trabalhando no meu projeto. Claro que foi sofrendo inúmeras modificações até o projeto final. Inclusive, o projeto que eu entrei na dissertação e o projeto que eu tô agora Muda completamente muito. diferente. A gente, Muda muito. Muda muito, é? O meu mudou, assim, bastante. Quando eu olhei pro meu projeto inicial, porque agora no final do ano, a gente tem que agora no começo do ano, no caso, que é o nosso período vai terminar em janeiro, a gente precisa passar pelo seminário de linha. Nesse seminário de linha, a gente vai apresentar o andamento da nossa pesquisa para os nossos professores. E aí, quando eu olhei o meu primeiro projeto, eu disse, gente, como foi que eu passei nesse negócio, pelo amor de Deus? Porque, assim, depois que a gente vai cursando as disciplinas, que a gente vai conhecendo mesmo a área mais a fundo, conhecendo novos autores, a gente consegue encorpar melhor o nosso projeto. Então, o meu mudou muito. Não, assim, a temática, né? Sim. Mas eu digo, o objetivo, o aprofundamento da pesquisa mudou bastante. Eu ficava olhando coisas de como foi, que, graças a Deus que entrou. Mas eu acho que na seleção os professores têm essa consciência, né? De que são pessoas que estão entrando ainda mesmo assim com a ideia muito vaga. E que depois aqui desse primeiro ano que a gente precisa cursar, eu falei da questão das disciplinas, mas nós temos 3 disciplinas obrigatórias ali no comecinho, que a gente realmente precisa fazer, e elas foram base para isso, para a gente conhecer um pouco mais as teorias e colocar elas dentro da nossa pesquisa, porque também não adianta a gente vir de outra área, fazer um mestrado em comunicação e não colocar a comunicação, de fato, dentro ali do nosso projeto, né, que foi isso que eu consegui, acho que a Vânia conseguiu adequar melhor, e a Kelly já estava totalmente dentro, né, nós que somos as forasteiras. Inclusive, acho que era uma dificuldade que a gente começava muito no início, né, amiga? Que a gente tinha muita insegurança, porque na sala tem algumas pessoas que são do jornalismo, né? Eu acho que metade da turma é jornalismo. Acho que é metade. Acho que são 5 jornalistas. Eu acho que é metade. A gente tinha muita insegurança de ser de área diferente, porque a gente ficava, nossa... tem uns conteúdos que eles já sabem, é natural pra eles e a gente não conhece, né, Cássia? Até por causa da linha de pesquisa, Sim, né? Exatamente. Sim, Mas eu consegui, eu acho que, lógico, tinha coisas que falava assim, eu olhava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas aos poucos, quando a gente, óbvio, precisa de estudo, precisa de leitura, precisa a gente querer, de fato, ficar imerso naquilo ali pra gente compreender. Mas eu acho que é uma área tão
tão plural, né, que ela consegue abranger outras áreas. Eu acho que isso faz desse programa de mestrado um mestrado muito rico, porque ele consegue abarcar, né, assim, trazer muitas áreas, porque é uma área muito plural, que é a comunicação, ela tá em tudo. Se a gente conseguir observar, ela tá em tudo. É nossa relação com o mundo, ela é a comunicação. E aí eu acho que nisso aí eu consegui aos poucos me sentir assim, agora sim, agora eu tô mais confortável. Eu acho que eu tô ficando em casa já. Eu acho que o nosso primeiro susto foi nas 3 primeiras disciplinas, que elas são muito específicas, né, Sim. amiga? E aí, com o passado do tempo, a gente tem as disciplinas optativas. A gente tem 3 obrigatórias e as outras são optativas. E essas optativas a gente pode escolher de acordo com a nossa própria pesquisa. Então, assim, pra quem é de outra área e tem esse medo de ingressar, justamente por não ser da comunicação, o seu projeto, a pesquisa e as disciplinas que você vai pagar, elas serão alinhadas com o seu projeto. O projeto que você entrar ali vai estar alinhado com as disciplinas que você vai escolher, que o seu orientador vai escolher, as leituras que o orientador vai passar e as leituras que você vai fazer é direcionada ao teu projeto e à tua temática. Então, apesar desse primeiro susto dessas disciplinas, né, e não ser da área, no decorrer a gente vai se ajustando, a gente vai entendendo que não é esse monstro todo que a gente mesmo idealizou. Sim. E que o mestrado tem essa imagem de ser um monstro que ninguém consegue passar. Entendi. Eu acho que também tem muita questão de que a gente tem professores muito bons, assim, que pensam muito na diversidade da turma. Por exemplo, a gente pagou agora, por último, a disciplina de tópicos especiais em jornalismo, com o professor Paulo Fernando, que inclusive é o coordenador do PPG, do mestrado. E ele, quando ele conversou com a gente no primeiro encontro, ele já disse assim, bom, gente, olha, eu penso em trazer isso, isso e isso, o que vocês acham? O que vocês pesquisam? E aí ele foi perguntando para cada um. Nessa disciplina, inclusive, tinha uma aluna que estava fazendo doutorado em letras e ela pagou com a gente. E aí ele foi perguntando o que cada um... E aí o que ele fez? Ele fez a disciplina conforme os interesses dos alunos. Então, por mais que seja uma disciplina específica, ela vai conversar durante todo o conteúdo programático com outros assuntos. Então, essa menina que fazia letras, ela conseguiu tirar muito proveito da disciplina. Eu que sou do jornalismo, tirei muito proveito. A Vânia não pagou ela, mas tenho certeza também que a Vânia teria tirado muito proveito dessa disciplina, porque foi muito diversificado, ele conseguia puxar ganchos de muitas coisas. A gente falou sobre inteligência artificial, falando sobre desinformação, falando sobre rádio. Mídia regional, tudo isso numa disciplina de tópicos especiais em jornalismo. Então tem muito essa pluralidade dentro do nosso PPG. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, ficou uma dúvida. Nesse período do projeto de vocês tiveram alguma preparação, algum acompanhamento? Ou foi autodidata mesmo? Foi eu e Deus. Eu já ia falar, foi eu e Deus. Foi? O projeto é cada um por si e Deus por todos. Porque a gente, como a gente ainda não tá no programa ali, a gente, assim, o máximo que a gente pode ter, se a gente tiver algum professor, no caso a Kelly tem a professora Tamires, né, que elas têm uma relação muito boa. Aí ela pode dar umas orientações, olha, Kelly, que eu acredito que foi isso que aconteceu, vá por aqui, por aqui. No meu caso, que já tinha saído da graduação há alguns anos, né, foi cada um por si, Deus por todos. Mas assim, a gente hoje, inclusive a professora Jaqueline, ela, numa aula que a gente teve esse semestre, ela falou assim, gente, usem as ferramentas que tem na internet aí a favor de vocês. Não precisa a internet engolir a gente, as máquinas. Engolir a gente não, use as ferramentas. Então, assim, na internet tem muita coisa para direcionar a gente na hora de escrever um projeto, na hora de pesquisar alguma coisa, para utilizar as ferramentas. Então, se eu posso dizer que eu tive, assim, uma ajuda, foi aí da internet, do YouTube. É mais ou menos isso. Exatamente. Bacana, tem que ficar muito de olho no edital também. Porque, tipo assim, tudo que você imagina assim, mas como é que eu vou fazer meu projeto? Edital. O que precisa? Edital. Se atente ao edital. Lá eu acho que o primeiro passo é esse, né? Olhar o edital muito atentamente. O edital, normalmente, é uma coisa que a gente, tanto pra qualquer seleção, concurso, a gente acha que ali só vai estar pra gente o número de vagas e o dia da prova, né? E os prazos. E, na verdade, lá tem muitas informações necessárias e, às vezes, a gente ignora. E a gente se perde numa seleção, às vezes, por um item que a gente
não leu com clareza. Se você fizer qualquer preparatório de cursinho, os professores vão dizer isso. Leiam o edital e leiam cuidadosamente, né? Porque, como a Kelly falou, às vezes uma documentação que você precisava mandar, você não se atentou direito como é que precisava fazer, e aí perde uma pontuação que é importante, era importante Sim. para a Kelly, né? Como ela vinha de outra cidade, ela precisava muito da questão da bolsa para continuar no mestrado. E aí, se ela não tivesse conseguido essa outra pelos capítulos de livro que ela não conseguiu integralizar ali, ela talvez não conseguisse continuar. Então, é bem colocada essa questão de olhar atentamente o edital. Já que nós estamos falando em bolsa, como é que funciona essa bolsa? Tem algum valor específico? O recebimento é mensal? É mensal e é um valor padrão. É um valor É. padrão, né, Vânia? Todas as bolsas são 2.100, né? Uhum. 2.100, a de mestrado, de doutorado, acho que é 3 e pouco. 3.100. É, por aí. Eu e a Vânia, nós temos a Bolsa CAPES, mas o PPG disponibiliza outras bolsas, por exemplo, a CNPq, a FAPEP. Então, tem essa, como é que eu falo? Essa espécie de patrocínio, né? Essas parcerias. E aí, o que é importante? Eu e a Vânia, por exemplo, que somos pesquisadoras da CAPES, justamente dar visibilidade para a CAPES através da nossa pesquisa. Toda vez que a gente for apresentar, publicar alguma coisa, sempre tentar colocar a CAPES e sempre tentar marcar o PPG para que eles vejam que o dinheiro está sendo bem investido, né? A gente entrou na primeira seleção, foi mais por demanda social. Aí, a seleção dessas duas bolsas, a gente teve que fazer uma carta de intenção e somou também a nossa... Questão de distância, que era de distância outra cidade. e a pontuação de que a gente entrou no Uhum. mestrado. Então, é importante se atentar a essa questão. E eles foram bem humanos, assim. Eu lembro que, assim que a gente conseguiu a bolsa, o professor Paulo Fernando veio conversar com a gente. Ele disse assim, nossa, que bom é conseguir dar cara para as cartas de vocês, saber das situações de vocês. Porque ele já dizia assim... Eu queria que desse bolsa para todo mundo, porque a gente sabe da dificuldade. Porque como a gente estava conversando no início, nós abrimos mão de muitas coisas, inclusive de estar perto da nossa família. Minha mãe, meus bisavós ficaram lá em Ipiranga. Eu vou pro Ipiranga quando dá. Se Deus quiser, agora eu vou passar a virada do ano com a minha mãe e tudo. Mas, tipo assim, eu e o meu namorado, que ele ainda não me pediu em casamento. Depois dessa, Daniel, a gente veio com 3 gatas e um sonho de eu terminar esse mestrado. Ô, Daniel. Mas tem muito isso, gente. Tipo assim, é uma caminhada, um processo muito árduo. Não digo que é fácil, mas é possível e com pessoas ao seu lado, porque eu digo pra mim, eu tive uma surpresa muito grande com minha turma do mestrado. Graças a Deus, assim, a gente entrega um grupinho de 5 amigas e assim, pra vida. Como eu disse, é um processo árduo, tem muita questão também psicológica, tem cansaço e tudo, e aí você ter pessoas que facilitam, que deixam essa caminhada mais leve é super importante, e a gente ter formado uma turma tão boa assim, tão empática umas com as outras, é muito interessante. Quando a gente chegou, a Vânia tava até falando, não, eu boto coisas no grupo, não é pra falar o que eu estou fazendo, e sim pra saber o que a Cássia vai me aconselhar, porque que ela vai Cássia dizer? é nosso ponto de equilíbrio, então... É a mãe. Sim, eu sou muito emocionalmente desequilibrada, entendeu? Aí a Cássia já vai. Não é assim. não Porque é elas são assim. muito bebezinhas. Eu gosto de brincar que eu digo, meu Deus, essas meninas nasceram em 2000, elas são muito novinhas. Ela perguntou o ano que eu nasci, eu falei, Cássia, 2001. Ela Oi. fez uma cara assim. Aí eu, Vânia, Ela viu o que será que a Cássia tá quis vendo? dizer? Quem nasceu de 90 atrás fica assim, meu Deus, quem nasceu em 2000, como assim que essa pessoa já é adulta? A gente pensa que ainda são crianças. E no mestrado. E é interessante a gente falar essa questão da amizade, porque a gente pensa que vai entrar ali, que é assim uma guerra, né? E não é, né? A gente conseguiu, assim, criar um vínculo ali de amizade, que eu digo também que está sendo extremamente necessário, porque às vezes a gente quer meter o louco e dizer assim, cara, mas isso aqui não dá pra mim. Não, amiga, segura a onda aí. Dorme que amanhã passa. Amanhã passa essa loucura e continua. E a gente conseguiu, né? Eu gosto de dizer assim, eu gosto muito do exemplo das meninas, porque eu acho elas muito guerreiras, realmente, de terem largado lá a cidade, a família e se aventurar numa cidade nova, né? Elas não conheciam. Sair do interior pra uma cidade grande não é fácil, né?
morar longe da universidade e ainda assim tá lá e dar o melhor, porque essa menina é brilhante, ela não sabe o poder que ela tem, ela ainda não conhece. Mas assim, é uma dedicação, Vânia do Inteligência Incrível, e ver a dedicação delas diante de todas as circunstâncias nos bastidores, que a gente sabe que são bem difíceis, é muito bonito. E aí, tanto que quando elas conseguiram, né, voltando à questão da bolsa, eu fiquei muito feliz, que eu falei, cara, vai dar um gás pra elas, né, assim, um respiro, porque tudo hoje a gente precisa sobreviver, né, e aí eu fiquei muito feliz por elas, e saber que a universidade tem esses programas, tem essas parcerias, infelizmente ainda é muito pequeno. O Brasil, acho que como um todo, tem um incentivo à pesquisa que precisa melhorar ainda muito, mas eu acho que o fato já de dar essa bolsa para jovens pesquisadores, para que a gente consiga se manter no mestrado e ajudar, porque as nossas pesquisas, elas têm uma relevância social, né? A gente vai crescer e aos poucos vai ajudar em outras áreas, e como um programa como esse, despertar novos pesquisadores, né? Despertar mais pessoas para o ensino, para a pesquisa. Eu acho que a bolsa, ela é esse incentivo, sim. Para essa continuidade. Perfeito. E em relação ao horário, como é que funciona o horário de estudo de vocês no mestrado? É presencial, é remoto, é todos os dias? Como é que funciona? Sim, nosso mestrado ele é exclusivamente pela manhã. No edital já vai dizer os horários direitinho, mas é exclusivamente pela manhã. Pode acontecer de um professor conversar com você falar que você não tem disponibilidade em tal horário, principalmente para aqueles que trabalham. A Cássia, por exemplo, ela trabalha à noite. Então, se a gente quisesse tentar adiantar uma disciplina à noite, o professor ia conversar com a Cássia ia dizer que não tem disponibilidade, e nós não faríamos isso. Porque nosso PPG é pela manhã. Então tem muito isso, mas a gente tem professores muito flexíveis também. Por exemplo, eu e a Vânia, a gente pagou uma disciplina com a professora Mona Lisa lá de Parnaíba. E a gente se encontrava toda segunda-feira pela manhã via Google Meet. Mas é tipo assim, é uma situação extraordinária, porque a professora Mona Lisa, ela é emprestada. Então tem muito isso. Mas foi uma experiência também enriquecedora. A professora Mona Lisa é orientadora da Vânia. É uma pessoa, assim, extremamente inteligente. Se você conversar com ela, a cada 5 frases que ela fala, você não entende umas 5 palavras. Tem que pegar o dicionário para entender um pouquinho. Mas tem muito disso. Professora Jaqueline também. Tipo assim, nós temos professores extremamente potências, assim, que falando da entrevista. Eu lembro que quando eu entrei, assim, na sala do Google Meet, quando abriu, assim, a sala, eu vi quem? Ana Regina Rego, Jaqueline Dourado e Lívia Fernanda Neri. A Lívia era quem eu queria que fosse minha orientadora. Quando eu vi a cara dela ali, eu já fiquei assim, ela sabe que eu quero ela. Ela sabe. E aí, quando a Ana Regina, quem me entrevistou foi a Jaqueline. Já li diversos livros da Jaqueline. Usava a Jaqueline como referência nas minhas pesquisas. Quando eu vi o ser humano encarnado ali, olhando pra mim, me perguntando, eu fiquei assim, meu Deus, ela vai me achar muito burra. Aí eu... Plenitude, você é inteligente, você chegou a essa fase, então vai dar tudo certo. Mas tem muito isso, são nomes assim que você acompanha em livros, lê artigos científicos, mas a pessoa tá bem ali conversando com você. São flexíveis. Sim, e são extremamente flexíveis. Flexíveis e humanos, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, eu já falei isso pra mim algumas vezes. Eu saí lá da saúde, eu acho lá as coisas muito práticas, né? Porque a pesquisa lá na área da saúde, acho que talvez na parte de exatas, ela é muito assim, ou é ou não é. Quando você vai ali para ciências humanas, você vê que é uma coisa assim, mas talvez, pode ser, o seu ponto de vista tá certo, a gente pode... Então é uma coisa que dá para encaixando, você vai literalmente construindo o conhecimento. E eu vi isso muito com os professores, né, que a gente já teve contato até agora, que eles são muito humanos, eles são flexíveis com a gente. De repente, olha, não, a gente não vai conseguir ter uma aula aqui presencial. Hoje, sim, precisa ser presencial, já acabou a pandemia, acabou o negócio de aula remota, né? Mas, às vezes, né, pela pluralidade, a maioria dos alunos lá trabalham também, e aí outras pessoas têm família, têm filho, a gente consegue fazer uma reunião online, por exemplo. A gente já estudou para a prova, né? Já estudou, se reuniu ali via Google Meet para a professora Iaquele dar uma aula. Então, mas ele é exclusivamente ali pela manhã.
Só que acontece da gente poder pegar outras disciplinas em outros programas. Aí a gente pode pegar à tarde, à Entendi. noite, né? E usar aqueles créditos. Mas o nosso programa, ele é pela manhã e ele é presencial. E depende muito da disciplina que você pega, né? Tipo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depende muito da grade curricular que você monta ali. E pode mudar, né? De acordo com cada semestre, né? Aham. Então, no semestre passado, a gente tinha disciplina de segunda a sexta, né? Esse Isso. semestre a gente só teve, sei lá, terça, quarta e quinta, né? E dependendo muito de quantas disciplinas a gente pega, se a gente quer fechar logo nossos créditos, se a gente quer distribuir. Então, vai muito da nossa disponibilidade também. Então, tem essa flexibilidade, que quando eu entrei eu não sabia. Eu achei, meu Deus, eu vou passar 2 anos todo dia assistindo aula de manhã, e aí depois você vai lendo, vai conhecendo o regimento interno ali do programa, que também tem para explicar tudo direitinho. Tudo tá documentado, então tudo a gente pode conhecer através da leitura. Saber Excelente. como é que funciona. Excelente. A gente tá chegando ao finalzinho do nosso episódio. Por mim, eu passaria aqui, eu acho que mais de 2 horas. A gente, assunto. confesso pra vocês que tem muita dúvida que eu gostaria de tirar, mas como a gente tem um horário estabelecido, eu queria que vocês falassem um pouquinho, uma mensagem no finalzinho aqui para cada uma, para quem tá querendo ingressar no mestrado, né, alguma frase motivacional, um incentivo. E antes dessa frase, eu queria saber se tem algum edital previsto para quem tá querendo se inscrever ou querendo participar desse mestrado. Olha, acabou de ter a seleção, né? Uhum. Fechou agora. Normalmente, é bom ficar atento aí, quem tiver interesse em entrar, a partir de outubro. Ficar sempre olhando no site da UFP mesmo, da universidade. Tem o Instagram do PPG-Com, né? PPG-Com mesmo, da UFP. Lá tá sempre sendo postado quando é que vai ter seleção. Também a gente tem essas informações, mas nós já tivemos a seleção para ingressar agora, a turma de 2025. Mas é mais ou menos nesse período, né? A partir de setembro, outubro, já é bom ficar de olho. Mas lá no comecinho do ano, o nosso período termina em janeiro, né? Acho que lá em fevereiro talvez abra o edital para aluno especial, por exemplo, né? Que é o que eu fiz, para você já ir também, se tiver interesse em conhecer o programa, você já pode ingressar. Que esse de aluno especial, ele é bem simples. Ele é basicamente você fazer a inscrição, justificar por que você está querendo fazer aquelas disciplinas, e é muito tranquilo. Aí você vai passar pela seleção, né? Mas é muito tranquilo fazer também. Mas aí ficar atento nesse período ali. A partir de setembro, já vê que possivelmente vai sair o edital. Excelente. E a frase aí para quem quer fazer? De Eu incentivo? achei que ia ser cada uma dizendo uma. Ah, gente. Vocês estão olhando pra mim por quê? Porque tu é a faladeira. Gente, eu acho que é muito do que é que você sonha. Se você tem um sonho e você vê um caminho pra você realizar esse sonho, vá atrás. Ah, mas tem muitas dificuldades. Vá atrás. Tenha fé naquilo que você acredita. Consiga organizar tudo que você precisa para ir atrás desse sonho e realmente acreditar. Eu tinha o sonho de ser professora, tinha exemplos de professoras maravilhosas na minha vida. O que eu fiz? Fui atrás de publicar. Fui construir meu currículo. Tinha a dificuldade da bolsa, mas graças a Deus, quando chegamos, fizemos o edital, conseguimos a bolsa. Então, eu acho que o primeiro passo é, de fato, você se preparar para o seu sonho e, de fato, você ir atrás. Percalços vão acontecer, lutas vão acontecer, mas eu espero que você tenha sorte, assim como eu tive sorte de ter pessoas maravilhosas no meu caminho e que estão fazendo dessa caminhada mais leve. Desde já agradeço a oportunidade de ter recebido nós 3 aqui. Vou agradecer a dona Caps, porque está financiando eu e a dona, e eu tenho que pagar o sachê das minhas gatas. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu gosto de dizer, aqui é cada um com sua fé, né? Mas eu gosto de dizer assim, você coloca o pé que depois Deus bota o chão. Porque foi isso que eu fiz, eu não sabia como era que ia dar, né? Mas eu coloquei o pé e Deus tá colocando o chão aos poucos, né? Com as amizades que eu tô construindo lá dentro também. E com a preocupação de realmente fazer minha pesquisa, de fato ter alguma relevância e contribuir na vida de outras pessoas de alguma forma. E acreditar, eu demorei 13 anos, né, pra de fato entrar aí numa coisa que eu queria muito, que eu sonhava muito, que era fazer o mestrado. Mas tô aí, tô conseguindo realizar esse sonho de me sentir pesquisadora de verdade. E a minha mensagem é essa, é a primeira coisa, acredita em você, entende? Que a gente não tem o que perder, né, tentando correr atrás dos nossos sonhos. Não deu certo, você pelo menos sabe que tentou e correu atrás um pouquinho, mas a chance de dar certo quando você acredita é muito grande.
Ah, é Excelente. isso, eu faço das palavras das meninas da minha. Eu concordo muito com tudo que as meninas disseram. E se mantenha fiel a você mesmo. Assim, pesquise o que você quer pesquisar, porque, por exemplo, quem diria que a Disney daria uma boa pesquisa? Quem diria que a juventude ou o corpo daria uma boa pesquisa? Então, pesquise o que você quer, seja curioso, seja firme, seja fiel a você mesmo. E continue, e escolha bem as pessoas que você quer andar. Porque eu acho que se eu não tivesse... se a gente não tivesse se escolhido, na verdade, eu acho que a caminhada seria muito mais difícil. Porque realmente não é fácil fazer mestrado. Às vezes a gente idealiza... Não é tão difícil, mas também não é fácil. E às vezes a gente idealiza uma vida completamente diferente da nossa realidade. Então eu acho que se mantenha firme em você, mantenha o pé no chão e não desista. Porque dificuldades irão aparecer, mas... vai dar certo, no final dá certo. Vai dar tudo certo. Acreditar que a educação transforma. Não Isso. tem outro meio, não tem outro Não caminho. tem, eu sempre É a gosto de educação dizer que transforma. a educação me salvou, porque eu sou lá de Floriano, interior da cidade, de uma família pobre. Então, tá aqui hoje, tá aqui nesse estúdio hoje, assim, apesar de não ser o final do final, né, é um bom ápice, é um bom caminho, e eu tenho certeza que eu escolhi o caminho certo. A educação, eu posso dizer, e eu sempre falo com as meninas, que a educação me salvou, me tirou de um lugar completamente diferente e me trouxe até aqui hoje. Eu sei que não é o final, mas Ainda tem muito Já pela é frente. ótimo, já é ótimo. Excelente, gente. Foi um assunto muito bom a ser debatido. Um papo que eu acho que rolaria tranquilamente mais de 2 horas. Talvez. Deu para tirar, deu para tirar muita dúvida, né, que as pessoas tinham sobre o mestrado. Deu aí também para quebrar muito mitos, né, que as pessoas imaginavam. E eu fico feliz por ter aceitado o convite do Estúdio PI Connect para a gente trocar esse papo sobre um mestrado, sobre uma área que é tão importante, ok? Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no ConnectCast, já sabe, basta seguir as nossas redes sociais e o nosso canal oficial, que é o Estúdio Piauí Connect. Esse foi mais um episódio falando sobre um assunto maravilhoso, que foi sobre o mestrado de comunicação da UF. E para assistir o episódio completo, já sabe, basta seguir todas as nossas redes sociais. Até mais! Tchau, tchau!